Oi, gente. Então, vamos dar continuidade, né, aos nossos testes de convergência lá das nossas séries. Então, na nossa última aula, a gente viu o teste da comparação e o teste da comparação no limite. Hoje nós vamos ver o teste da razão e o teste da raiz. Então, agora, dado uma série, né, de termos positivos também, como a gente já vinha trabalhando, né? Importante a gente salientar isso, ó, uma série de termos positivos, tá? Nós temos o quê? Que se o limite de AN mais 1 sobre AN, tá? Quando N vai para o infinito, der igual a C, e se esse C for um número menor do que 1, a série vai convergir. Se esse C for maior do que 1, ou caso esse limite dê o infinito, a série vai ser divergente. Caso C dê igual a 1, a série poderá convergir ou divergir, ou seja, o teste é inconclusivo, né? A gente tem que tentar outro teste, tá? Então, se a gente calcular o limite, deu igual a um C e esse C menor do que 1, a série converge. Caso C seja maior do que 1 ou dê infinito esse limite, a série diverge. E caso dê igual a 1, o teste é inconclusivo e nós vamos ter que ir em busca de outro teste para verificar se a série converge ou diverge, tá certo? Então, vamos fazer um exemplo aqui aplicando aí o teste da razão, né? Deixa eu colocar uma situação aqui em que é comum, né, a gente utilizar o teste da razão, que seria a série variando de 1 ao infinito de 1 sobre n fatorial, ou seja, comum a gente usar aí o teste da razão em séries que envolvam fatorial, onde aqui no nosso caso o AN, a gente já tem o termo AN, que é 1 sobre n fatorial, o termo AN mais 1 será 1 sobre n mais 1 fatorial. Daí, pelo teste, nós vamos fazer o quê? Nós vamos calcular o limite, quando n vai para o infinito, de AN mais 1 sobre AN. E dependendo do resultado desse limite, a gente vai poder dizer se a série converge ou diverge, né? Então, nós temos o limite com n indo para o infinito. AN mais 1 nós vamos colocar aqui, que é 1 sobre n mais 1 fatorial. O AN, que é 1 sobre n fatorial. E daí, agora, nós vamos arrumar as coisas aqui, né, para a gente poder simplificar. Nós vamos ter o quê? Limite, quando n vai para o infinito, 1 sobre n mais 1 fatorial. Então, repetindo o numerador, multiplicando pelo inverso do denominador, né, que é 1 sobre n fatorial, vai ficar só o n fatorial. Agora, nós podemos simplificar aí, né? Aplicando a definição de fatorial, que nós já conhecemos. Então, limite, quando n vai para o infinito, de 1 sobre n mais 1, que multiplica n fatorial, né? Que daí a gente pode simplificar esse n fatorial, eu posso dividir com n fatorial, e nós ganhamos o quê? O limite de 1 sobre n mais 1, quando n vai para o infinito. Agora, nós já podemos calcular esse limite, né? Limite de 1 sobre n mais 1, quando n vai para o infinito, vai dar quanto? 0. E 0, né, pelo nosso teste da razão, é menor do que 1. Como 0 é menor que 1, portanto, a série é convergente, né? Pelo teste da razão, a gente vai concluir que a série é convergente, tá? Vamos fazer mais uma aplicação, né, dessa situação. Em outra situação muito comum, quando a gente tem essas potências, ó, n sobre 2 elevado a n. Será que essa série converge ou diverge? Vamos aplicar o teste da razão aqui também. Então, nosso termo AN é n sobre 2 elevado a n. Então, nosso n mais 1 vai ser que n mais 1 dividido por 2 elevado a n mais 1, correto? E daí nós vamos calcular, então, o limite, quando n vai para o infinito, de quem? Eu vou colocar, o numerador é
n mais 1 dividido por 2 elevado a n mais 1. Isso está dividido pelo AN, que é n sobre 2 elevado a n, certo? Arrumando a casa aqui, né, nós vamos ganhar o que? O limite, quando n vai para o infinito, repete o numerador, que vai ficar n mais 1 sobre 2 elevado a n mais 1, multiplica pelo inverso do denominador, 2 elevado a n sobre n. Eu já vou reescrever aquele 2 elevado a n mais 1, tá? Só para a gente aplicando aqui as propriedades que a gente já conhece da potenciação, né? Eu vou ganhar 2 elevado a n mais 1 é igual a 2 elevado a n, que multiplica 2. E aí, nós vamos ter o quê? Porque eu fiz isso só para eu já simplificar ali, né? 2 elevado a n com 2 elevado a n, que vai ficar 1. O numerador ficou n mais 1 e o denominador 2n. Então, resolvi o meu problema já. Nesse meio aí, se eu quiser logo passar lá para frente do limite, eu posso, porque o limite da constante é a própria constante. Mas eu posso deixar do jeito que está e dividir tudo por n, né? E nós vamos ganhar o quê? O limite, quando n vai para o infinito, dividindo o numerador aqui por n, e o denominador também eu vou dividido por n, a gente já pode calcular o limite do numerador sobre o limite do denominador, né? Porque o denominador aqui é uma constante, né? O 2, então o limite vai dar o próprio 2. E o numerador vai ficar limite de 1, que é 1, mais 1 sobre n, quando n vai para o infinito, é 0. Então, esse limite é meio, e meio é menor, né, do que 1. Se é menor do que 1, vamos voltar lá no teste, só para a gente recordar. A gente está na primeira condição, né? E na primeira condição nós temos o quê? Aqui, se o C é menor do que 1, a série é convergente. Então, pelo teste da razão, a gente vai concluir que essa série também, né? Logo, a série é convergente, certo? Então, vamos fazer mais um exemplo dessa situação, né? Se nós tivermos uma série do tipo... Lembrando, gente, que em uma série vocês podem aplicar mais de um teste, tá? Vocês podem aplicar aquele que vocês acharem mais conveniente no momento, ó. Essa série aqui, 1 sobre 2n menos 1, né? 1 sobre 2 vezes n menos 1. Se eu vou aplicar o teste da razão, então já sei. Eu preciso ter bem claro quem é o AN. E eu tenho o AN mais 1, certo? Aí eu vou lá e faço 1 sobre 2 vezes n mais 1 menos 1. Então, quem vai ser o AN mais 1? O numerador é 1, não mudou nada, e denominador vai ficar 2n mais 2 menos 1, né? Então, vai ficar 2n mais 1. E aí, nós vamos aplicar o teste da razão. Quando eu for aplicar o teste da razão, eu vou calcular o limite quando n vai para o infinito. A n mais 1 é 1 dividido por 2n mais 1, por a n, que é 1 sobre 2n menos 1. Então, repete o numerador, multiplica pelo inverso do denominador. E daí vai ficar quanto, gente? 2n menos 1, que divide 2n mais 1. Correto? E é esse limite. Se a gente dividir tudo por n, né? A gente pode usar essa estratégia e aí a gente vai encontrar que esse limite vale quanto? Ó, lembrando que o n está indo para o infinito, né, gente? E aí a gente vai ter 2 dividido por 2, porque limite do numerador, se eu dividir por n, né, vou ganhar 2 aqui. Então, aqui eu ganho 2, aqui 0. Aqui 2, aqui 0. Então, esse limite 2 dividido por 2 vai ser 1. E o que a gente sabe disso? Quando dá igual a 1, essa nossa série, o resultado desse limite deu igual a 1, significa o quê? Que a nossa série pode ser convergente ou
divergente, ou seja, o teste é inconclusivo, né? A gente não chega a nenhuma conclusão. Então, o que nós temos que fazer nesse caso? Usar um outro teste para verificar se a nossa série converge ou diverge. Aqui a gente poderia usar o teste da integral, que seria integral Q, 1 sobre 2x menos 1, né? Dx com a integral de 1 ao infinito, seria uma forma, né, da gente resolver essa integral, que eu já visualizo aqui, que como eu vou ter que calcular essa integral de 1 sobre 2x menos 1, vai acabar dando ln e ela vai para o infinito, né, gente? Então, vai divergir. Mais uma outra, outro teste que a gente pode usar aqui, é lembrar do teste da comparação, né? Porque a nossa série lá é 1 sobre 2n menos 1. Aí eu posso comparar ela com quem? Com uma série menor que já diverge, né? E que seria quem? Se vocês considerarem, lembra que a gente consideraria 1 no numerador e o denominador n. 1 sobre n é a série harmônica que já é divergente, correto? Então, se a série harmônica já diverge, essa outra, que é menor, né? Ela vai divergir também, correto? E aí, então, a gente concluiria que essa série é divergente, né? Então, portanto, a série é divergente. Mas o que é importante aqui, gente? A gente usou o teste da razão, a gente tentou usar, mas aí a gente viu que o teste era inconclusivo. Então, não foi a partir do teste da razão que a gente descobriu que ela era divergente. A gente precisou usar outro teste. Eu posso usar o teste da integral, eu posso usar o teste da comparação, o teste da comparação no limite também. E todos vocês vão concluir que essa série é divergente, tá? Então, é assim que a gente trabalha. E o teste da raiz é muito parecido com o teste da razão. Até na demonstração desse teste, né? Se a gente fosse demonstrar, vocês iam ver que é bem parecido. Aí nós temos o quê? Nós temos também a n, uma série de termos positivos, e nós vamos supor que a gente calculou a raiz enésima de an quando n foi para o infinito e deu igual ao número c. E aí, qual é a nossa conclusão? Que se c é menor do que 1, a série converge. Se c é maior do que 1 ou é infinito, a série diverge. E se c é igual a 1, o teste é inconclusivo. Então, até nisso a gente vê que eles são bem parecidos, né, gente? E aí, então, vamos fazer exemplos onde a gente aplica a raiz, o teste da raiz, né? E aí, a gente já imagina em que situações a gente vai aplicar, né? Quando a gente tem potências n, que aí fica melhor, né? Tipo, nessas situações aqui, somatório com n variando de 2 a infinito, de 4n menos 5 sobre 2n menos 1, e isso está elevado a n. Então, o que eu faço lá pelo teste da raiz? Eu vou calcular a raiz enésima de an. É fácil a gente lembrar, né? Parte da raiz. Então, eu calculo a raiz enésima. Então, calculando o limite da raiz enésima do nosso an, que aí eu vou eliminar esse meu radical, 4n menos 5 sobre 2n menos 1. Quando n vai para o infinito, olha que legal, vai ficar bem simples para a gente resolver, né? Resolver no limite, quando n vai para o infinito, de 4n menos 5 sobre 2n mais 1. Né? Uma das formas que a gente pode calcular aqui, como a gente sempre faz, dividindo tudo por n, ao limite de 4n menos 5 vai ficar só o 4, e o limite de 2n ou mais 1 vai ficar só o 2. Então, esse limite é igual a 2. Pelo teste da razão, a gente já sabe que a série vai divergir, né? Por quê? Porque o 2 é maior do que 1. Ó, se c é maior do que 1, que no caso é 2, a série irá divergir. Então, deu 2, que é maior que 1, portanto, a série é divergente. Daí aqui, ó, gente, eu acho que vocês não têm dificuldades, né? Porque vocês já estão vendo onde vocês vão aplicar o teste da raiz, onde é conveniente, né? Imaginei, vocês vão calcular
a raiz enésima. Então, basta que envolva alguma potência de n. Vou pegar um outro exemplo para a gente trabalhar aqui, ó. A série com n variando de 1 ao infinito, de 1 sobre o ln de n mais 1 elevado a n. Então, a gente já pensa logo, teste da raiz, certo? Então, esse é o nosso AN, né? Então, tá aqui o nosso AN, que não tá querendo aparecer muito. Aqui é o meu AN. Aí, eu vou lá e calculo a raiz enésima de AN. Vamos lá trabalhar na raiz enésima de AN. Então, vou calcular o limite, quando n vai para o infinito, da raiz enésima, numerador é 1, e denominador é tudo que eu preciso dessa raiz enésima para eliminar essa minha potência aí, né, que é n aqui. Ai, deu uma fechadinha ali, mas não tem nada de raiz aqui não, tá? Então, vamos lá. Então, aqui nós vamos ganhar o quê? Só trabalhando ali com o meu conhecimento algébrico, né? Antes de calcular o limite, usando as nossas manipulações algébricas. A raiz enésima de 1, que vai ser 1, e a raiz enésima do ln de n mais 1 elevado a n, vai ser o ln de n mais 1. E aí, olha que nós ganhamos. Limite do numerador, o numerador é constante, vai nos dar a própria constante. Limite do denominador, ln de n mais 1, quando n vai para o infinito, então isso vai estar indo para o infinito, né? A gente já pode resolver, na verdade, não precisa nem. Então, isso vai dar quanto, gente? 1 dividido por um número muito grande aí. Eu estou imaginando que vocês estão me dizendo que é 0, né? 0 é menor do que 1. Logo, a série é o quê? A série é convergente, né? Por quê? Porque o resultado do limite da raiz enésima de AN, quando n foi para o infinito, deu menor do que 1. Logo, a nossa série converge, tá? Então, eram esses dois testes que eu queria apresentar para vocês.